Oi, crianças, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é? Essa semana nós estaremos juntos na nossa aula de ciências. Gostaria que você pegasse o seu livro e abrisse na página 33. Página 33 do livro é apenas uma revisão de toda essa unidade que nós trabalhamos sobre a Terra no espaço. E no final da aula vamos deixar aí com você um videozinho que fala sobre todo esse conteúdo que nós estudamos. Gostaria de saber como é que vocês estão, mas a gente está tendo de vez em quando um feedback dos pais de vocês no WhatsApp, e eu tenho certeza que vocês estão gostando das aulas, estão aprendendo, e façam as atividades direitinho. Qualquer dúvida, tirem também, que nós estamos disponíveis para estar ajudando vocês nesse momento, tá certo? Vamos pegar o livro na página 33, é uma leitura que a gente vai rever tudo que a gente aprendeu nesta unidade 1, que fala sobre o que, gente? Que falamos muito sobre a Terra no espaço. A Terra, o nosso planeta azul, lembram? Os movimentos da Terra, rotação e translação, as estações do ano. Também aprendemos muito sobre os corpos celestes e os pontos cardeais, que foi o que a gente finalizou na semana passada. Então vamos lá. Primeiro ponto. Nosso planeta sofreu grandes transformações antes de apresentar os ambientes variados que vemos hoje. Nós sabemos que o nosso planeta ele sofreu grandes transformações, aprendemos isso, antes de apresentar os ambientes como estão hoje. Já tivemos ambientes naquela época que são bem diferentes dos ambientes de hoje, então sofreu muitas transformações. Vamos lá, segundo ponto. Ao longo de milhões de anos, a Terra foi se resfriando e acumulando água líquida em sua superfície. A presença de água, luz e calor, associada a outros fatores, garante a vida em nosso planeta. Então, o que garante a vida no nosso planeta? A presença de água, luz e calor, associada a outros fatores. Aprendemos também que a Terra movimenta-se no espaço ao redor do Sol, assim como os planetas. Lembram quais são os planetas? Vamos lá? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 8 planetas que formam o quê? O sistema solar. Muito bem. Outro ponto. O planeta Terra gira em torno de si mesma, movimento chamado de rotação. E quanto tempo que a Terra leva? Aproximadamente, para dar essa volta ao redor de si mesma, 24 horas. E esse movimento é chamado movimento de rotação, certo? Outro ponto. O movimento da Terra ao redor do Sol, chamado de translação, leva cerca de 365 dias e 6 horas para completar uma volta, então, ou seja, um ano. Então, quando eles completam essa volta em torno do Sol, esse movimento ele é chamado movimento de translação, e ele dura cerca de um ano para fazer todo esse percurso. A inclinação do eixo terrestre associada ao movimento de translação dá origem às estações do ano. Quais são elas? São 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno, que varia conforme a região que a pessoa mora, né? Tem lugar que às vezes está no verão, já tem outro lugar que está no inverno. Varia muito a estação do ano nos lugares do nosso Brasil. E também do nosso planeta, né? O planeta Terra. A Lua gira em torno da Terra e de si mesma. Ela não possui luz própria. Por isso só conseguimos vê-la porque ela é iluminada pelo Sol. Então a Lua, ela é iluminada pelo Sol, por isso que nós conseguimos vê-la. Lembrando que a Lua é o único satélite natural da Terra. Estão lembrando disso? Vamos lá. Vista da Terra, a Lua parece mudar de forma dependendo da sua posição e da posição da Terra em relação ao Sol, que são chamadas as fases da Lua. Quais são as fases da Lua? As 4 fases?
lua nova, lua cheia, lua que mais? Crescente e quarto minguante, as 4 fases da lua. Certo? Continuando. O ser humano utiliza os movimentos dos corpos celestes para medir a passagem do tempo. Atualmente, o calendário é baseado no tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Outro. A mudança de posição da luz solar é usada também para indicar os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Existem os pontos colaterais, porque existem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os cardeais, norte, sul, leste, oeste. E os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Certo? E aqui, a bússola é um instrumento bem antigo que indica os pontos cardeais a partir da indicação do Polo Norte. Então, tudo isso que a gente viu aqui, fez a leitura na página 33, foi uma revisão de toda essa unidade que estudamos sobre a nossa Terra. Beleza? Vamos para a página 34 e vamos fazer uma atividadezinha que tem aí. Carlos vai ao clube. Olha só, vou botar aqui a imagem. Olha. Vou ficar aqui deixando só a imagem para você ouvir, ver, assistir. Só a imagem mesmo. Carlos vai ao clube, mas antes deve passar pela casa do João para buscá-lo. Observe a planta a seguir e as rosas dos ventos e diga quais direções Carlos deverá seguir para chegar ao clube. Olha só, Carlos, olha. Carlos, ele vai ao clube. Olha só a direção que ele vai, ó. Vai subindo, ó, passa pela Rua São João, Rua Amaro, olha aqui, ó, Rua São Bento. Vamos lá e olha só. Carlos vai aqui, olha. Não, aí ele vem aqui, ó. E depois vai chegar o quê? Ao clube, não é isso? Pois é, usando aqui os pontos cardeais e os pontos colaterais estão bem aí na Rosa dos Ventos, certo? A pergunta é, como ele fez para chegar ao clube? Vamos lá. Ó, pela planta apresentada, a direção que Carlos e João seguem é a seguinte. Primeiro, Carlos segue para o leste, na Rua São João. Na segunda esquina, vira para o norte, na Rua Amaro. Em seguida, Carlos e João seguem para o norte até a Rua São Bento, onde viram para o leste até o clube, assim como eu mostrei na planta a seguir. Você pode dar um pause aí no vídeo e aí depois copiar a resposta, ou então fazer primeiro a atividade e logo depois você vai e corrige, vê se você fez corretamente a atividade. Vamos lá para a página 35. O calendário indígena. Os povos indígenas utilizam a observação do céu como marcadores do tempo. A mudança de posição da lua e das constelações indicam determinados momentos do ano que coincidem com períodos de floração e frutificação de plantas, ciclo de vida de peixes, épocas de chuvas ou secas. Com base nessas observações, que são passadas de geração para geração, vários povos constroem calendários que marcam épocas para a realização de diversas atividades que tradicionalmente desenvolvem, como mostra um exemplo de calendário indígena e ao lado. Então, esse aqui, olha, é um calendário indígena, que vai ali, olha, mostrando tudo que eles fazem, as frutas, as plantações. É uma geografia de tudo que eles têm. É uma base em observação que são passadas de geração em geração. A pergunta é, quais são os marcos da passagem do tempo que estão indicados nesse calendário? Vamos lá. Fevereiro tem o quê? Chuvas, cheia dos rios. Março, tempo de abacaxi. Junho, gaivotas aparecem voando. Julho, reprodução de tracajá. Outubro, tempo de pequi. Dezembro, tempo de melancia. Certo? Copiaram aí? Deu para vocês entenderem direitinho sobre o calendário indígena? Então, gente, é isso aí que a gente está fazendo aqui. É somente mesmo uma revisão
do que a gente estudou em toda essa unidade, certo? Então, o que eu vou pensar para casa vai ser só para você fazer a leitura. Vamos lá para a agenda. A leitura do que a gente revisou, para você aprimorar ainda mais o conhecimento. Vamos lá, olha. Ciências, leitura da revisão, na página 33, certo? Aí eu quero dizer para vocês que na próxima aula, que será na próxima terça-feira, nós vamos iniciar sobre a matéria da Terra. Próxima terça-feira vamos ter aula de ciências e vamos dar início a essa nova unidade. Mas revisando tudo que a gente viu, tudo que a gente falou nessas aulas, eu vou deixar para vocês aí um vídeo e você vai fazer um comentário sobre esse vídeo. E na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos falar um pouco sobre o vídeo que eu vou passar hoje, certo? Que será na sexta-feira. Ontem, na segunda-feira, nós não tivemos língua portuguesa. Nós vamos ter a aula do livro na quinta, como está o horário. E na sexta-feira, eu irei repor a aula de segunda, de língua portuguesa, no qual nós vamos trabalhar a produção textual e sobre esse vídeo que nós vamos assistir, que vocês vão assistir em casa. Então prestem bastante atenção para que na sexta-feira a gente possa estar interagindo em relação àquilo que vocês vão assistir. Beijos e fiquem com Deus. Desde os primórdios da história, a capacidade única do Homo sapiens para a investigação e o raciocínio, aliada ao impulso de entender o mundo, criou narrativas eletrizantes sobre a origem de tudo à nossa volta. Costumávamos teorizar que a Terra havia surgido em alguma forja divina, sendo moldada com o martelo dos deuses a partir do éter puro. Em outras ocasiões, imaginávamos que nosso planeta emergiu de um grande oceano, conhecido como Caos, onde algo foi criado a partir do nada e depois preenchido com todas as criaturas vivas. Por mais emocionantes que essas histórias sejam, elas não estão à altura da realidade. A verdadeira história da Terra, revelada através da ciência em uma narrativa elegante e coerente, envolve forças e processos que espantariam até mesmo nossos antepassados mais supersticiosos. Nosso ponto de partida é a região que circundava uma recém-nascida estrela em um canto remoto da Via Láctea. Essa estrela é o Sol, ainda na sua infância, quando materiais como rochas, metais, gases e poeira giravam violentamente ao seu redor. O calor intenso do jovem Sol expulsava a maioria dos elementos leves, como o hidrogênio e o hélio da sua vizinhança. Estes elementos eventualmente se condensaram em regiões mais afastadas e formaram gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo se iniciou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Graças à gravidade, lei da natureza que dita que a matéria deve sempre atrair mais matéria, os elementos pesados ao redor do Sol se agregaram e lentamente formaram um planeta rochoso, a Terra, que no futuro abrigaria nossa espécie e incontáveis outras formas de vida. Embora a Terra primitiva já orbitasse ordenadamente o Sol, nenhum organismo poderia sobreviver lá. A radiação mantinha o planeta extremamente quente e não havia oxigênio. Além disso, meteoritos e grandes asteroides golpeavam a superfície a todo momento, gerando ainda mais calor. Chegou um momento que a Terra ficou tão quente que começou a derreter. Nesse período, iniciou-se um processo chamado de diferenciação, que dividiu o planeta em camadas. Como em um grande caldeirão, os materiais mais pesados como o ferro e o níquel afundaram, os mais leves subiram, e alguns elementos como a água evaporaram. Outros corpos planetários menores também cresciam nas redondezas do sistema solar. Em meio ao caos da Terra primitiva, um desses corpos, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte, colidiu com a Terra e explodiu, deixando muitos detritos rochosos para trás e transformando nosso planeta em uma rocha derretida novamente. A maior parte do material ejetado caiu de volta no mundo, mas uma fração entrou em órbita ao redor da Terra e aos poucos se juntou, formando nosso único satélite natural, a Lua. Além disso, por volta de 4 bilhões de anos atrás, acredita-se que um imenso número de meteoritos tenha atingido o sistema solar. Um verdadeiro bombardeio de proporções cataclísmicas,
que produziu as maiores e mais antigas crateras de impacto na Lua. Qualquer vida presente ou em desenvolvimento na Terra durante essa época estaria em constante perigo, mas cientistas ainda discutem a possibilidade desses meteoritos, em vez de serem veículos de morte e destruição, terem atuado no transporte de moléculas importantes para o surgimento da vida. No fim desse estágio feroz da história do globo, onde elementos se uniram, colidiram, quebraram e se juntaram novamente, a crosta começou a esfriar e uma atmosfera se formou a partir dos gases nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor d'água, todos emitidos por vulcões em constante atividade. Após cerca de 500 milhões de anos, a superfície da Terra esfriou e solidificou o suficiente para que a água, no seu estado líquido, pudesse se acumular na superfície. Dessa forma, o vapor d'água presente na atmosfera se condensou, formando nuvens e precipitando novamente. Milhões de pequenos asteroides, conhecidos como condritos carbonáceos, também trouxeram mais água para cá, compondo assim os oceanos. Todos esses acontecimentos em série originaram um planeta com uma crosta sólida, um manto viscoso, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. O calor e a rotação da Terra mantêm o núcleo externo em movimento, e todo esse metal em movimento no núcleo gera um campo magnético ao redor do globo. É esse campo magnético terrestre que protege o planeta de raios nocivos do Sol, chamados de vento solar. O vento solar também se choca com os gases na atmosfera e o campo magnético, fazendo com que o céu se ilumine um espetáculo de cores. Este fenômeno é conhecido como aurora polar ou aurora boreal. Hoje, nossa Terra não é mais jovem nem velha, e sim um planeta de meia idade. Ela esfriou o suficiente para permitir a formação de água líquida, mas permaneceu quente o suficiente para sustentar a vida. Ninguém sabe ao certo quantas espécies exatamente ela abriga. A maior estimativa é de cerca de 8,7 milhões, sem contar os micro-organismos. Essa jornada, que tirou o globo do seu estado ardente e o transformou no berço de tantas espécies, ainda é muito maior. E nós, seres humanos, fazemos parte de apenas uma pequena fração dela. É importante refletir sobre isso, pois nesse momento, mudanças dramáticas como variações no clima e grandes terremotos estão ocorrendo no sistema terrestre. Estudar a fundo essa jornada nos permitirá entender melhor esses processos e, quem sabe, caminhar na direção de uma solução.